E aí, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Vamos aí para mais uma aula de química. Hoje um assunto bem de boa, propriedades periódicas. Pegue sua tabela aí, né, cara, porque é sempre importante. E bora começar. Vamos ver o que a gente tem. Deja vu, I just been in space before. Higher on the street and the noise went to É isso aí, então, galera, vamos começar. O que eu tenho para revisar aí com vocês desse assunto, para refrescar a mente de vocês, uma coisa que vocês já sabem, né, já aprenderam aí em algum momento, assim como eu. Bom, então, o que são? Então, são características ou fenômenos que variam regularmente à medida que o número atômico aumenta ou diminui. Então, nada mais justo, né, pois a gente sabe que na tabela os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico e estão organizados em grupos. Né? Para cada grupo existem algumas características, para cada grupo, né? Cada grupo apresenta certas características e essas características variam regularmente aí na tabela, beleza? Quais são essas propriedades? Aqui tem algumas, né? Hoje nessa primeira aula, né, de revisão, a gente vai revisar o raio atômico e a energia de ionização. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição faz muito tempo que não cai, né, na UFPR, e é bem fácil, né, então eu deixo aí para vocês revisarem, para vocês lerem aí na apostila, é bem fácil de compreender, né, não tem muito segredo. Essas duas primeiras que são as mais importantes. Aliás, essas duas primeiras merecem um destaque mesmo, assim, né? Se você conseguir compreender bem, principalmente o conceito de raio atômico, você consegue compreender bem esse conceito, as outras propriedades periódicas parece que fazem mais sentido, assim, elas ficam mais amplas. Né? O sentido da compreensão se torna mais amplo. Beleza? Então vamos lá. O raio atômico. Bom, então normalmente a gente diz que o raio atômico é a distância entre dois núcleos atômicos vizinhos na forma sólida. Essa distância a gente divide por 2 e daí a gente tem o que a gente chama de raio atômico. A gente sabe lá da matemática que o Eduardo ensina pra gente, né, que o raio é a distância do centro da circunferência até o ponto mais externo dela, ali, sei lá, até o limite dela, né? O átomo não seria uma circunferência, né? Seria uma esfera, digamos assim, mas o pensamento é o mesmo, né? Então seria a distância do centro até a última camada, até o último nível, né, da distribuição eletrônica. Como isso é muito difícil de fazer, normalmente a galera estabelece a distância entre dois núcleos, né? Pega a distância entre dois núcleos e daí, para estabelecer o raio, divide essa distância por 2. Né? Então, bem facinho de saber, né? O próprio nome é autoexplicativo para a gente que estuda esse tipo de coisa. Como varia o raio atômico na tabela? Então aqui tem, ó, a variação do raio atômico, mas observe aqui, né, na imagem da tabela que isso fica bem claro. É o tamanho do átomo mesmo. Né? O raio atômico, a gente está falando meio assim a grosso modo, o tamanho do átomo, certo? Então observe como o hélio aqui, ó, é o que tem o menor tamanho, né? O raio dele é o menor de todos na tabela. E já o outro elemento aqui, que é o frâncio, é o extremo, né? O maior raio da tabela periódica. Então, nisso a gente tem as variações. Observe que à medida que aumenta o grupo, né? Aumenta o período, perdão. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo, o raio aumenta. E também, à medida que eu ando para a esquerda aqui, né, no sentido decrescente do número atômico, o raio aumenta. Então, ó, daqui, né, da direita para a esquerda, no sentido que aumenta o raio. Então, isso aqui é importante de saber. Mas como que você sabe qual átomo que tem o maior raio atômico? Principalmente porque esse é o jeito que mais cai, né, nos vestibulares.
Você tem lá alguns átomos de alguns elementos, e tem que compará-los aí para dizer qual que tem o maior raio, qual que tem a maior energia de ionização, e por aí vai. Né? Então, como que a gente faz? Tem que fazer a distribuição eletrônica, tá? É importante, porque normalmente as questões nos fornecem os números atômicos. Então, a gente sabe o número de prótons, facilmente obtém o número de elétrons e faz a distribuição. Quem tem mais níveis, ou seja, o átomo que tiver mais níveis na distribuição, tem o raio maior. Super simples, olha que fácil que é isso. Né? Mais níveis, maior raio. Né? Então essa questão, que eu lembro que era uma questão da aula da semana passada, sobre propriedades periódicas, é uma questão da segunda fase da federal, né? Onde a gente tem ali 3 elementos diferentes, e a gente quer, a questão pede para a gente organizar. Nossa, esse azul aqui dá uma dificultada, né, para ler. Dificultada na leitura. A questão pediu para a gente colocar em ordem crescente de raio atômico. Então, para quem já fez, né, acompanha aí para corrigir. Para quem não fez, então vamos usar como exemplo para a gente saber qual átomo tem o maior raio. Então deixei um espacinho aqui. Minha caneta. E vou usar a cor. Que cor eu vou usar? Vou usar a cor branca, né? O giz aqui, como se fosse o giz mesmo. Então só voltando aqui refrescar minha memória. X9. Y, esqueci já, 16. E Z19. Beleza. Lembrando que são todos átomos neutros, ok? Nenhum aqui é um íon. Então, bem fácil, né? Como ele é neutro, o próprio número, o que ele tem de próton, ele tem de elétron, né? Então, eu vou distribuir aqui 9 elétrons. A gente já sabe, né, de tanto estudar química, que o elemento de número atômico 9, o elemento cujos átomos têm 9 prótons dentro do núcleo, é o flúor, né? Opa, nossa, até me empolguei aqui. Deixa eu apagar. É o flúor, né? Então o elemento X aqui pra gente é o flúor. Então, como ele está lá no grupo 17, né? Ele tem subnível mais energético P com 5 elétrons. E como ele está no segundo período, ele só tem 2 níveis. Então observe, ó, ele tem o núcleo e 2 níveis na sua distribuição. Olha o raiozinho dele aqui, vou destacar para vocês em amarelo. Olha o raiozinho dele aqui, ó. Tchuf. Beleza? Aqui, ó. Não até aqui, porque aqui eu bisonhei aqui. Só me desculpar que hoje eu estou usando aqui como mousepad, eu estou usando um porta-retrato. Né? Usando um vidro de porta-retrato. Daí por isso que tá meio bugado. Beleza. Então, 2 níveis. Quando eu vou para a distribuição do elemento de número atômico 16, que agora eu não me lembro quem é, mas eu posso responder isso fazendo a distribuição eletrônica. Né? E quando eu faço essa distribuição, eu percebo que ele tem subnível mais energético P com 4 elétrons e 3 níveis. Então ele está no grupo 16, no terceiro nível é o enxofre, né? Isso aqui é o enxofre. Não tem aqui não, lagartixa. É nóis. 3 níveis, ó, na distribuição. Ah, então peraí, ó. Agora, velho, já ficou mais claro o bagulho. Olha lá, ó. É nítido que esse elemento, esse átomo, tem um raio maior do que esse. Porque esse aqui tem 3 níveis, esse aqui tem 2. Sim, ó. Tá vendo? Parece, né? Uau, nossa, que pô, elementar ou evidente, né? Você que é uma pessoa educada, uma pessoa mais polida, mas, pô, cara, isso aqui às vezes demora, né? Eu demorei, pô, um tempão pra entender isso, tá ligado? Aí quando eu entendi, eu falei, tá, pô, viado, não pode ser, não é possível. E era. Então tá aqui a distribuição do elemento Z, que é o potássio. Quando eu observo aqui, né, o núcleo. E eu tenho 4 níveis na distribuição. Né? Então, fica também bastante evidente que esse elemento, né, 4 níveis, é maior do que 3 níveis, que é maior do que 2 níveis. Então, a ordem crescente aqui seria o raio do X é menor que o raio do Y, que é menor que o raio do Z.
Como é uma questão de segunda fase, né, eu só vou deixar melhor ali, né? Eles perguntam, coloque x, y e z em ordem crescente. Então eu não vou escrever r de x, eu vou escrever x menor que y menor que z. Vou entregar minha prova, vou pegar minha bike e vou embora. Beleza? Bem fácil então, galera. Meu, não tenho o que inventar assim. É isso, tá ligado? Quanto mais níveis, maior o raio. Agora, às vezes a gente faz distribuição e os elementos têm o mesmo número de níveis, eles estão no mesmo período. Para diferenciar isso, você tem que olhar o número atômico. Ó. Mas isso é só quando os elementos tiverem o mesmo número de níveis. Tá? Então, se acontecer isso, você olha o número atômico. Quem tem número atômico menor, agora cuidado, tem raio maior. Ó, é inversamente proporcional. Né? Isso acontece porque quanto menor o número atômico, menor o número de prótons. E também, consequentemente, menor o número de elétrons. De acordo com uma fórmula lá da física, que é a fórmula da força elétrica, imaginando aqui que Q representa a carga positiva, próton, e Q2 representa a carga negativa, os elétrons, quanto mais carga positiva aqui, né, quanto maior fosse a quantidade de carga aqui, maior seria, menor, né? Então, quanto menos carga positiva aqui, menos forças de atração, certo? Quanto menos carga positiva e menos carga negativa, tem menos força de atração, né? Entre elas. Quanto menos força de atração, de acordo com essa equação, maior será a distância entre essas cargas. Certo? Ou seja, claro, isso é uma aproximação bem grosseira, assim, mas ela serve para explicar isso, ok? Então, o número atômico menor tem raio atômico maior. Mas isso é só quando você faz as distribuições eletrônicas e você observa que os elementos têm o mesmo número de níveis. Tá? Então, eu vou fazer essas aqui rapidinho, para o cálcio e para o ferro. 4. Esse 2. Para o ferro é a mesma distribuição do cálcio, tá, galera? Só que além disso ele tem um 3D10. 3D10 não, 3D6. E isso mais um 3D6. Então observe que ambos têm o mesmo número de níveis aqui na distribuição eletrônica. Se eu observar aqui, ó, o cálcio tem 4 níveis e o ferro também tem 4 níveis. Né? Nesse caso, para saber quem tem o raio maior, é só olhar quem tem o número atômico menor. Então, o raio do cálcio é maior do que o raio do ferro. Raio maior porque tem número atômico menor. Essa aí ficou da hora, hein? Pá, desenvolveu, exemplificou, concluiu. Sagaz. Bora pra frente. Isso aí. Galera, às vezes aparece aí para vocês raio iônico. Isso aqui é só para relembrar. Né? Cátion é um átomo que perde elétrons, portanto ele fica menorzinho. Eu costumo pensar nisso daqui, tipo, quando alguém chega a ser assaltado, quando você é assaltado, o ladrão chega e fala aí, perdeu, tá ligado? E quando ele fala perdeu, tipo, você fica com medo, tá ligado? E daí quando você fica com medo, entende? Tipo, você fecha ali, tá ligado? Você fecha aqui, mano, entendeu? Então fica menor, mas isso é só um macete. Agora o ânion é o átomo que ganhou o elétron. Né? E quando ganha elétron fica maior. Né? Porque aumenta o número de carga negativa na eletrosfera. Então ela tem que dilatar, aumentar de tamanho para compensar as distâncias entre os elétrons. Né, cara? Isso faz bastante sentido. Tem o núcleo, aí tem a eletrosfera, fazer 2 níveis. Daí aqui o nível 2, por exemplo, está com 4, 5, ele está com 6 elétrons, ó. Tá de boa o espaço. Mas daí vem e brota mais um elétron aqui, ó. Porra, esses elétrons aqui que já estavam, eles vão ter que vir um pouquinho pro lado aqui, assim, ó. Né? E com isso o átomo tende a aumentar de tamanho, beleza? Mas isso aqui é só pegar esse esquema aqui e decorar, ó. Beleza? O raio do cátion
é menor do que o raio do seu átomo neutro, que é menor do que o raio do seu ânion. Então isso daqui é para o mesmo elemento, tá bom, galera? Mesmo elemento. Beleza, ó, parece um autógrafo. Ó, show. Então, não vacile. Para descobrir qual átomo é maior, é melhor fazer a distribuição eletrônica e olhar o número atômico. Se possível, né? Se o vestibular te dá o número atômico, por exemplo, ou se o vestibular te dá a tabela periódica. Se o vestibular não der, aí não der nenhum desses, nenhum número atômico, nem a tabela periódica, aí você vai ter que se esforçar para lembrar da tabela, das posições dos elementos e dessas setas aqui de como que cresce o raio, beleza? Que é esse caso aqui, ó. Essa questão aqui está na apostila. Eu não sei se... Oh, caramba, cadê meu... Ah, tá aqui. Eu não sei se a UFRGS fornece a tabela periódica, mas, né, caso não forneça, a gente vai ter que aqui, ó, assinalar a ordem crescente de tamanho para os átomos de césio, cromo, galho e potássio. Então, é isso, cara. Deixa eu pegar minha tabela aqui. Opa, não é essa. Essa aqui. Vou pegar uma tabela em branco. Nessa tabela em branco, eu vou ter que colocar os elementos e vou ter que lembrar disso daqui, né? Então, olha lá, é o césio, o cromo, o galho e o potássio. Bom, o césio, tente lembrar você também aí agora, né? Onde que estão as coisas, tá? Então, o césio, eu sei que está aqui, ó. Está no grupo 1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Galho. Era césio, quem mais? Césio, cromo, galho e potássio. Puto, o cromo eu não lembro, cara. O cromo eu sei que ele é de transição, mas eu não lembro onde é que ele tá aqui agora. Não vou colar também, né? Vou meio que aqui na localização. Galho. O galho tá aqui, ó. O galho tá, tá no grupo 13. É boro, alumínio, galho, índio, talho. Boro, alumínio, galho. Número atômico 31. E potássio. Potássio está aqui. Sódio, lítio, sódio, potássio. Eu acho que o cromo está aqui, cara. Deixa eu pensar. Putz. Não. Estou combinando com cobalto. Puta vida. Pô, se eu fosse chutar, eu diria que ele está aqui mesmo. Aqui esse átomo. Depois vou conferir aqui na tabela. Então, olha só. Quem está mais para a esquerda da tabela e mais para baixo tem raio maior. Então, o césio tem o maior raio. Aí, olha só, esses dois aqui, o potássio e o galho, estão no mesmo período. Então, eles têm o mesmo número de níveis, né? Eu tenho que olhar o número atômico. O número atômico do galho é maior, então o raio dele é menor. Então, o raio do galho menor do que o raio do potássio. Ou então você lembra da seta, ó. Seta cresce da direita para a esquerda, o galho está aqui, o potássio está aqui, né? Então, evidente. Então, o cromo tem que estar entre o césio e o potássio. Então, observe, eu não precisava lembrar exatamente a posição do cromo, mas se eu soubesse as posições dos elementos representativos, que são os mais pá, né? Os que a galera ali cresce o olho e tal e decora, já fica mais fácil, né? Já dava para resolver a questão. Deixa eu pegar aqui na tabela e ver onde é que está o cromo. Ixi, errei. O cromo tá aqui, ó, velho. Aqui. Putz. Tá no mesmo período, né? Opa. Mas espera aí. Ele está no mesmo período. Então, olha só. Na verdade, não. O césio, vou resolver aqui, ó. O césio continua tendo o maior raio. Certo? Seguido de quem? Seguido do potássio. Esses três estão no mesmo período, né? Então,
É só olhar a seta que vai da direita para a esquerda. Então o galho tem o menor, seguido do cromo e seguido do potássio. Oh, a questão, velho. Questão maldita, né? Tinha que saber a posição do cromo. Isso aí, beleza. Então aprendemos uma coisa, eu aprendi mais uma coisa. Vamos ver se tinha opção ali, ó, galho. Qual que deu? Galho menor que cromo, menor que potássio, menor que césio. Antes eu tinha escrito como? Galho, potássio, cromo. Olha lá, ó. Olha só, malditos, velho. Os caras colocaram aqui, ó. Mas é letra A. Beleza? Show de bola. Essa daqui é só pra gente ver a parada do raio iônico, tá? Uma questão difícil. Então, mas calma, vai dar tudo certo. Deixa eu ver se eu deixei espaço pra ela. Espaço isso aqui. Acho que é. Então vamos lá. O raio iônico do cálcio mais 2+, é menor do que o raio iônico do íon magnésio 2+? Então eu vou distribuir aqui, fazer a distribuição do cálcio. E vou fazer também a distribuição do magnésio. 2, P6, 3, S2. Beleza, cálcio, magnésio. Só que eu quero saber a distribuição eletrônica do íon cálcio 2+, ou mais 2. Então eu quero saber a distribuição do cálcio que perde 2 elétrons. Sempre que um átomo perde elétron, ele perde da camada de valência. Então eu vou lá na última camada e vou retirar os 2 elétrons. Observe que agora o íon cálcio tem 3 níveis. 1, 2, 3. Nossa, esse aqui ficou... Meu Deus, hein, velho? Que é isso? Já o magnésio 2+, quer dizer, já não, né? Assim como... Então, semelhante ao cálcio 2+, o magnésio 2+ é o íon, é o átomo que perdeu 2 elétrons, né? O átomo de magnésio. Então, eu vou na camada de valência e retiro 2 elétrons. Observe que o íon Mg2+, tem 2 níveis. Então, o raio iônico do cálcio 2+, é maior do que o raio iônico do íon magnésio 2+. Vou voltar aqui para ver. A letra A está errada, né? Quantidade total de elétrons do ânion sulfato é igual ao do monohidrogênio sulfato. Aí tem que contar os elétrons que cada átomo tem, né, normalmente. E depois ainda adicionar 2 aqui e aqui também. Eu não sei. O percentual do elemento químico em massa no íon nitrato é 11,6%. Calcula a massa molar do nitrato, do NO3, e daí vê quantos por cento que dá só a massa do nitrogênio nessa massa e vê se bate com esse 11,6%. Tá bom? A saída de um elétron do átomo neutro de potássio para a formação do cátion K+, envolve liberação de energia? Errado, envolve absorção de energia, porque isso aqui se chama energia de ionização, que é justamente o próximo conteúdo aí dessa aula, energia de ionização. E energia de ionização envolve absorção de energia. O cálcio e o magnésio apresentam propriedades químicas semelhantes porque pertencem ao mesmo grupo da tabela, beleza? Então tem que ver ou a letra B ou a letra C. Beleza, galera? Mas eu fiz essa justamente por causa da letra A. Seguindo então. Com relação à energia de ionização, então agora que a gente já sabe o raio, parapira do raio, fica mais fácil de entender a energia de ionização. Então o que é? É a energia necessária a ser absorvida por um átomo no estado gasoso para que este perca um elétron. Para que esse átomo perca um elétron, seja porque ele se torne um íon. Por isso a energia de ionização. Beleza? Então observe aqui, ó, para que o átomo de hidrogênio perca esse elétron aqui, é necessário que ele absorva 1.312 kJ de energia por mol, né? Ou seja,
para que 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio liberem elétrons, é necessária essa quantidade de energia. Para o hélio, observe que é maior. Tá vendo? É justamente, o hélio tem mais prótons, então ele tem um raio menor. Então fica mais difícil de remover esses elétrons aí. Essa energia pode ser na forma de calor, por exemplo, mas também pode ser na forma de onda eletromagnética. Pode ser na forma de um raio gama, pode ser na forma de luz visível. Quando um elétron é removido por meio da luz, esse elétron é chamado de fotoelétron. Esse é um efeito bastante interessante da física, que se chama efeito fotoelétrico. Envolve energia de ionização, envolve também a absorção de energia na forma de luz, de uma certa quantidade de energia. Como que varia a energia de ionização? Cara, tenta decorar isso aqui, ó, essas setinhas. Aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o hélio o elemento com a maior energia de ionização da tabela periódica. Aqui temos um gráfico, ó. Observe que à medida que eu vou andando no período, vai aumentando a energia de ionização, até chegar no gás nobre. Voltei lá para o G1, vai aumentando, até chegar no gás nobre. Voltei no G1, vai aumentando, entendeu? Então sempre o gás nobre vai ter a maior energia de ionização no período. Observe aqui, né? Olha a diferença da energia de ionização do sódio para a energia de ionização do argônio. O argônio é 3 vezes mais difícil, precisa de 3 vezes mais energia para remover um elétron. Observe que nós temos vários valores de energia de ionização. A primeira energia de ionização é para transformar, vou pegar minha canetinha aqui, é para transformar o átomo neutro em um íon. A segunda energia de ionização é para aumentar, a partir da segunda energia de ionização, é tudo para aumentar a carga desse átomo, ou seja, para ir removendo mais elétrons. Isso vai se tornando cada vez mais difícil. E quando a variação da energia de ionização da primeira para a segunda é muito maior, da ordem de 4 vezes, por exemplo, quer dizer que esse elemento não forma o íon com essa carga. Por exemplo, observe que o sódio, a mudança da energia de ionização da primeira energia de ionização do sódio para a segunda é muito alta. O que significa isso? Significa que o sódio forma muito facilmente o íon sódio 1+, porque a primeira energia de ionização não é alta. Mas para formar o íon sódio 2+, olha quanto que precisa mais de energia. Então esse íon não... A tendência dele existir na natureza é muito baixa, ele não existe nesse formato. Por isso que alguns elementos existem na forma de íon 2+, na forma de íon 3+, de 1+, menos 2, porque a energia de ionização está ali para dizer, para a gente ser difícil ou ser fácil, para o átomo obter aquela carga. Então, por exemplo, para que o alumínio perca um elétron, é fácil. Para que ele perca 2, o dobro aqui da energia, mais ou menos. Para que ele perca o terceiro, ainda não é o dobro dessa energia. Mas olha só para ele perder o quarto elétron. É quase 5 vezes mais. Ou seja, a tendência do alumínio formar o íon +4 é muito pequena. Mas ele forma o íon +3, por exemplo. Forma o íon +3. Não está relacionado só com isso, está relacionado com outras variações da termodinâmica. Mas a energia de ionização ajuda a explicar isso daí. Aí vem a parte fácil agora. Como saber qual átomo tem... maior raio atômico não. Como saber qual átomo tem a maior não, né? Senão eu vou confundir. A menor energia de ionização. Como saber qual átomo tem a
menor energia de ionização, primeiro descubra quem tem o maior raio atômico, fazendo a distribuição eletrônica, né? Ou olhando, ou decorando. Quem tem o maior raio atômico tem a menor energia de ionização. Por que isso? Isso, claro, né? Primeiro, antes do porquê isso aqui que tem que saber, ó. Isso aqui tem que saber. Tipo, de fato, assim, que eu digo assim, tem que saber, né? Sei lá, isso é importante, né? Normalmente no vestibular tem que saber relacionar desse jeito. Por que isso acontece? Quando o raio é grande, a gente tem uma distância maior do núcleo até o último nível lá da eletrosfera do átomo. Quando essa distância entre as cargas que se atraem, né, normalmente, é maior, a força de atração vai ser menor, de acordo com a fórmula. Se a força de atração é menor, quer dizer que o núcleo está segurando esse elétron lá do nível mais externo com muito, assim, está segurando muito fraquinho. Portanto, a energia para remover esse elétron é baixa. Qualquer energia que vier aqui e agitar esse elétron o suficiente, ele vai embora. Ele tá assim, vou ficar aí, tá? Eu vou viver minha vida aqui, tá? Entendeu? Vou correr atrás do meu sonho, entendeu? Esse que é o rolê. Quanto maior raio, menor a energia de ionização. Por quê? Porque o raio grande diminui as forças de atração do núcleo com os elétrons. Por isso a energia é menor. Beleza? Acho que está acabando já. Isso aí, aí já veio o resumo. Então, galera, olha só. Esse exercício é justamente sobre isso. O raio atômico eu deixo para vocês, mas eu vou fazer aqui, ó, primeira energia de ionização. Eu quero saber dentre esses elementos, potássio, fósforo, selênio e ferro, aquele que apresenta a primeira energia de ionização mais elevada, ou seja, maior energia de ionização. E depois o que tem o maior raio. Vou desenhar aqui, Vou desenhar aqui na tabela. Racha. Meu Deus. Aí, foi. Meu Deus, tabela zoada, mano. Vamos lá. Potássio. Então, hidrogênio, lítio, sódio, potássio. Potássio está mais ou menos aqui, ó. Está nessa minha tabela meio esdrúxula. Fósforo. Fósforo está lá no grupo 15, né? Então, eu venho aqui, grupo 13, grupo 14 e grupo 15. Fósforo. Está aqui. Aqui o bichão. Não, não está aqui não. Aqui está o nitrogênio. Ele fica um pouquinho mais para baixo. Está aqui. O fósforo, hidrogênio, lítio, sódio, potássio. O lítio... Não, o fósforo está no terceiro período. Está um pouquinho para cima do potássio aqui. Selênio. O selênio faz parte do grupo 16. Os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, lá no grupo 16. Quarto período. Está na mesma linha aqui do potássio. E o ferro, cara, é um elemento de transição com subnível mais energético D e 6 elétrons lá. Então, o ferro está no grupo 8, no quarto período. Então, ele está no G8, está mais ou menos aqui. Está na mesma linha desses elementos aqui, ó, do potássio do potássio e do selênio. Mas eu quero saber qual que tem a maior energia de ionização. Quem tem a maior energia de ionização é quem tem o menor raio. E quem tem o menor raio é quem tem menos níveis na distribuição eletrônica. Quem tem menos níveis é quem está mais no alto da tabela periódica, ou seja, o fósforo. O fósforo está no terceiro período. Portanto, ele tem 3 níveis, né? Já o potássio, o ferro e o selênio estão no quarto período. Então, eles têm 4 níveis. Isso aí. Só confirmar aqui na minha tabela.
É isso aí, o fósforo está no terceiro período. Beleza? Então, quem tem a maior energia de ionização aqui é o fósforo. E o fósforo está presente na castanha de caju. Então, castanha de caju pode ser então letra C ou letra B. Fica aí para vocês terminarem esse exercício e depois a gente conversa sobre ele. Valeu? Resuminho, galera, é isso, não tem segredo, vai errar atômica, energia de ionização, é isso, esse é o esquema, tá? Tentem praticar uns exercícios aí, né? Quando der, se possível, e é nóis, a gente se vê daqui a pouco, valeu, galera, falou!